Como falado em outro vídeo, o ser humano busca tomar decisões voltadas para a racionalidade. E acontece que complexidade, incerteza, riscos, situações muito específicas podem dificultar um pouco essa busca. E além disso, limitações ligadas a informações, percepção, cognição, também complicam esse processo de decisão. E olha que eu não estou falando de envolvimento de outras pessoas com interesses divergentes, né? Bom, para ajudar na decisão, então, o ser humano costuma desenvolver alguns modelos, algumas ferramentas, né, para ajudar. Tá? São ferramentas úteis, não apenas para que se tome decisões mais balizadas, mas também para se comunicar, informar as outras pessoas sobre nossas decisões, tá? Justificando, né, essas decisões. Vamos falar de algumas dessas ferramentas. São ferramentas gerais e que podem ser usadas diretamente para algumas situações, mas também podem ser adaptadas ou servir de base para a elaboração de outras ferramentas para uma realidade mais específica de decisão, a sua decisão, né? Um modelo de passos para a decisão racional. Um dos modelos mais tradicionais para se tomar decisão passa por uma sequência, ou passos para uma decisão racional, né? É um modelo que tem algumas variações, mas de forma geral defende que, na busca de uma decisão racional, devemos seguir alguns passos. 1. Defina um problema, uma situação para se decidir. 2. Defina critérios de escolha. Pode-se pensar até em pesos para esses critérios, para o caso de alguns critérios serem mais importantes que outros. Desenvolva alternativas possíveis para a sua escolha. Analise as alternativas a partir dos critérios e escolha a melhor alternativa considerando os critérios de escolha. Vamos a um exemplo. Imagine que eu sou um gerente de uma área de TI, né, e que preciso elaborar um programa de computador. E aí eu defino um problema. Escolher entre meus subordinados alguém para elaborar o programa. Eu defino critérios. Vamos pensar em 2 critérios, né? O subordinado precisa estar disponível ou com poucos trabalhos prioritários no momento. E o subordinado precisa entender da linguagem XPO, que foi definida anteriormente como a melhor para o caso. Eu desenvolvo alternativas. Eu tenho 5 subordinados. Eu analiso as alternativas, né? 2 subordinados estão em situação de disponibilidade. E um deles é excelente na citada linguagem de programação. Ora, eu escolho o referido subordinado. Bem simples, não é? Bem racional. Às vezes temos muitas variáveis, critérios e muitas alternativas. Então pode-se usar um quadro para a decisão. Vamos supor que no caso anterior há 7 subordinados e que no trabalho de programação tem que haver muito contato com o usuário. Isso demandará uma competência interpessoal para se agilizar o processo e, ao mesmo tempo, ter um resultado que agrade, né, o usuário. E assim temos outro critério, competência interpessoal. Construímos uma tabela e colocamos os critérios e as alternativas. Critérios de disponibilidade, conhecimento da linguagem e competência interpessoal. E subordinados como alternativas, né? O subordinado 2, né, seria o escolhido, pois se encaixa em todos os critérios. Podemos até dar peso para os critérios, né, ou definir os critérios mais importantes para o caso de nenhum dos subordinados atender os 3 critérios. Por exemplo, pode-se pensar que a competência interpessoal e a disponibilidade são mais importantes, pois a linguagem considerada é muito simples e os indivíduos que já são da área de programação podem aprender rapidamente, buscando inclusive informação com os colegas, né? Olha o quadro a seguir, né? Assim, o subordinado 5 seria o escolhido, pois atende os 2 critérios mais importantes e ninguém atende os 3 critérios. Muitas variações, né, podem ser usadas. Paretar. Às vezes, para tomar certas decisões, temos que considerar
muitas informações, dificultando aí a análise, tomando tempo, inclusive, né? E aí, nesse caso, pode-se usar o princípio de Pareto, né? O princípio que foi estabelecido por Vilfredo Pareto, né? Também chamado de regra 80-20, né? Que tem muitas variações, mas de maneira simples pode-se descrevê-lo como uma lógica de considerarmos que 80% dos efeitos ou das consequências vem de 20% das causas. Eu vou dar um exemplo, né? Um exemplo prático aqui do uso do princípio. Imagine que você deve rapidamente decidir sobre o preço de um produto. Um produto que tem 100 componentes, né? Na análise você deverá levar levar em conta, né, o preço de cada um desses componentes para decidir sobre o preço do produto final. Mas você não tem muito tempo e recursos para fazer isso, né? São 100 componentes, né? Como usar a lógica de Pareto? Observe o preço dos 20% dos componentes mais caros, né? E eles serão responsáveis por 80% do preço geral. Simples assim. E ajuda muito, tá? Se quiser, pode codificar isso. Use depois uma regra de 3. Pegue o valor dos componentes citados, os 20% mais caros, divida por 80 e multiplique por 100. Assim você tem uma boa medida do preço total do produto com os 100 componentes. Olhe os gráficos a seguir e tente entender o princípio de Pareto, né, para problemas de produção e receitas de vendas de uma loja de informática, né? No primeiro caso, observem que cerca de 80% das causas de problemas vêm de praticamente rebarbas, diagrama menor e diagrama maior. No caso das vendas, de uma loja de informática, as vendas de notebooks, celulares e aparelhos multifuncionais são responsáveis por 80% das receitas, né? Merecem, assim, uma atenção maior. Isso ajuda muito na tomada de decisão. Você considera o que pesa mais, o mais importante. Como eu disse, isso ajuda muito na decisão. Na decisão em que você tem muitas informações, muitos elementos para análise, não tem muito tempo, recursos, e a decisão não deverá exigir muita precisão, né? Claro que cuidados devem ser tomados no uso desse princípio, tá? Por exemplo, em situações de alto risco. Os incêndios residenciais podem até ter 20% de causas mais frequentes, tá? Mas não use o Pareto para isso. Um incêndio é um incêndio, seja por causas mais frequentes ou menos frequentes, tá bom? Uma árvore de decisão também pode ser útil, principalmente para o caso de haver um encadeamento de possibilidades e mesmo de decisões, né? Pense em uma decisão de escolha de roupas a partir de eventos em que você pode ser convidado. Os eventos podem ser evento esportivo, evento social casual ou evento social formal. Na decisão, né, deve-se considerar também o tempo, o clima, tá? Tempo frio ou tempo de calor. Uma árvore seria mais ou menos assim, tá? Evento esportivo, tempo frio, calção, bermuda, camiseta, ou tempo de calor, conjunto de calça e blusa esportivos. Evento social casual, tá? Tempo frio, calça jeans e blusa, calor, bermuda e camisa polo, né? Evento social formal, tempo frio, terno completo com colete e sobretudo, calor, calça social e camisa de manga, né, de manga comprida, com um paletó e talvez gravata. Desculpe as escolhas, tá? Eu não sou muito bom em moda, tá bom? Mas você entendeu o raciocínio, não é? Essa árvore de decisão pode ser usada em situações muito complexas que permitem diversas variações de decisão conforme a situação, né? Olha a árvore a seguir, né, sobre defeitos na fabricação de equipamentos, né? Pode-se pensar em causas primárias, né, que se dividem, por exemplo, falhas de montagem, que podem estar relacionadas à montagem de conjuntos, que podem ser de conjunto, não pode ser montado, né,
E aí a ação seria verificar ferramentas de estampagem das bases. Diagrama de relações, né? Um outro instrumento útil na tomada de decisão é o diagrama de relações. É uma representação gráfica, semelhante a um mapa mental ou um mapa conceitual, né? Mas tem ênfase nas relações de causa e efeito. Você coloca, né, os diversos fatores envolvidos, né, e a relação de causa entre eles. Uma ferramenta assim pode ajudar a sua organização mental, né, para você tomar a decisão mais adequada. E além disso, é um instrumento muito útil para representações, né, representações para os ouvintes, para que eles entendam a sua decisão. Espinha de peixe. Espinha de peixe também é uma representação gráfica e semelhante, né, ao diagrama de relações. Tem seu uso associado a Kaoru Ishikawa, um engenheiro japonês. Muitas vezes, inclusive, é chamado de diagrama de Ishikawa. Tá? A representação parece uma espinha de peixe. E aí você coloca na cabeça do peixe um problema, um efeito desejado, né, ou mesmo uma possibilidade de aproveitamento de uma oportunidade. E aí depois você coloca no formato de espinha de peixe, né, as várias causas possíveis para o problema ou ações para se buscar o efeito desejado. Inclusive ações agrupadas em categorias. Originalmente, o modelo defendia o uso de categorias de mão de obra, máquinas, métodos, medidas, meio ambiente, materiais. Mas você pode escolher as categorias que forem mais adequadas para o seu caso. Olha um exemplo de problema ligado a quebras frequentes nos carros, né, em uma empresa de transportes. Em termos de método, a causa pode ser condução ou uso do estacionamento. Para mão de obra, pode ser na manutenção dos veículos ou no modo de conduzir o veículo pelo motorista. Né? No meio ambiente, pode ser chuva, problema no asfalto. Né? Na máquina, pode-se considerar o motor, filtro de óleo, né, que é o outro componente. Tá? Em material, pode-se pensar no combustível, no óleo. Né? Na medida, pode ser velocímetro incorreto, marcações erradas no veículo. Né? A visualização das causas facilita a decisão sobre como resolver o problema. Esse instrumento pode ser usado junto com outros, por exemplo, um instrumento para acompanhamento de causas.